WS, que é a importadora Festool para o Brasil, e hoje eu gostaria de compartilhar um pouco do que a gente aprendeu sobre lixamento. Onde a gente usa o lixamento, né? Regularização de superfície, remoção de material saliente da superfície, abrir porosidade em superfícies que vão receber revestimento, melhorar a aderência das tintas, dos revestimentos sobre essa superfície, remover algum tipo de sujidade que possa ter na superfície, aderência entre demãos, fazer o lixamento para regularizar a primeira camada e melhorar a aderência da camada subsequente, e também para fazer a regularização fina quando a gente vai fazer algum processo de polimento. Basicamente, esses são os principais usos dos processos de lixamento. Vamos começar fazendo uma retrospectiva da evolução do lixamento. Vamos começar a fazer essa retrospectiva recordando um pouco do que se tinha na década de 70, por exemplo, onde os móveis, de uma maneira geral, eram feitos de madeira maciça e usando no máximo aço nos pregos e dobradiça. Os tipos de materiais que você tinha de acabamento, os vernizes e as tintas a óleo, né? Aquele verniz goma laca aplicado com um pincel de pelo e boina ou boneca, como queiram chamar. E de um modo geral, o ambiente que se trabalhava nisso daí era um ambiente onde a legislação não tinha um apego muito grande na questão ambiental. Nos anos de 90, por exemplo, falando aí há 20 anos atrás, essa legislação começou a ter um pouco mais de critério, de um modo geral. As pessoas começaram a ter um nível de exigência um pouco maior nos acabamentos. A indústria surgiu com muitas matérias-primas diferentes, né? Surgindo as tintas sintéticas, as tintas de poliéster, de poliuretano. As ferramentas foram mudando, começamos a ter as lixadeiras pneumáticas, as Rokit, que é muito utilizada ainda hoje. Os ambientes com muita dispersão de pó, dependendo da região onde eles estavam instalados, começaram a ter alguns tipos de restrição. As legislações começaram a se apertar um pouco em cima disso, né? Agora, nos dias de hoje, a legislação é muito mais rigorosa. As matérias-primas de um móvel hoje, de um modo geral, são muitas. Você vê móveis hoje utilizando poliéster, poliuretano, acrílicos, os MDF, as placas pré-pintadas, com acabamentos laminados e outros tipos mais, né? Mas a legislação em cima do lixamento, em cima de tudo isso daí, da empresa, de um modo geral, tem arrochado muito. Nos dias de hoje, ou daqui adiante, quais são os nossos grandes desafios? Que tipo de ferramenta que a gente vai ter que utilizar para cumprir essas obrigações ambientais, trabalhistas e etc. Hoje a gente já tem lixamento aspirado, órbita controlada, controle de processo, os poliésteres e poliuretanos muito bem desenvolvidos, as tintas à base d'água chegando no mercado e com solicitações de acabamento cada vez maior. O desafio é conseguir fazer isso rápido e bem feito. O lixamento tem 3 pontos que são primordiais que a gente deve fazer uma análise fina para obter o melhor resultado disso. Um deles é a órbita. Conhecer sobre órbita nos dá a condição de um excelente trabalho. O outro dele é lixa. Lixas de alto desempenho podem reduzir muito o desperdício de material e aumentar muito a velocidade no nosso processo e a qualidade final do acabamento que a gente deseja. E o último deles é a aspiração no processo de lixamento. Isso é primordial, traz muita economia e é um ponto também que nós vamos tocar aqui. Órbita basicamente é um movimento que a lixadeira faz em torno do eixo dela. Quanto menor o movimento, melhor o acabamento. Quanto maior o movimento, melhor o desbaste. Quando você quer mais desbaste nos primers, esse tipo de coisa, você deve usar uma órbita maior. Quando você necessita de um acabamento extremamente fino, nas operações basicamente de lixamento para alto brilho ou de verniz, última demão, quanto menor a órbita, melhor o acabamento que você vai conseguir. O acabamento não depende só do grão da lixa, e sim da órbita também. Na maioria dos equipamentos você pode identificar a órbita da lixadeira na própria lixadeira. A Festool tem lixadeiras com órbita 2,5,
3, 5, 7 e 11. A Festool dispõe ainda de um sistema roto-orbital, uma ferramenta designada a alto desempenho em desbaste. A eficiência da lixa, a sua velocidade de corte e a sua durabilidade dependem basicamente de dois fatores: o tipo ou a qualidade do grão que ela é feita e o espaçamento entre os grãos. A Festool trabalha com um grão de cerâmica. A dureza da cerâmica é muito próxima do diamante. Existem inúmeros outros tipos de grãos. Os mais comumente utilizados são os grãos de óxido de alumínio e de quartzo, que são normalmente grãos mais baratos, mas têm muito pouca resistência ao desgaste. Depois da diferença do tipo de abrasivo que é feito a lixa, a outra diferença é a distribuição dos grãos na lixa, ou o espaçamento entre grãos. São dois tipos básicos: grão aberto, menos grão por área; grão fechado, mais grão por área. Consequentemente, menos risco e um corte bem mais uniforme. Como eu estava falando, as lixas de grão fechado dependem de uma eficiência de resfriamento e de exaustão para ter o seu máximo desempenho. Tem muita gente comprando lixa de grão fechado e trabalhando com lixadeira sem aspiração, alto emplastamento. Você compra uma lixa cara, de boa qualidade, mas a ferramenta não está adequada ao uso da lixa. Um outro detalhe que a gente pode observar aqui e pode falar nele: esses pratos, ele tem uma camada de um material que ele pode ser flexível, mais ou menos. A Festool tem 3 tipos de prato: um mais duro, um médio e um mais flexível. Quando você tem alto desbaste para fazer em madeira dura, em superfície plana, quanto mais duro o prato, melhor o desempenho do seu processo. Mas por vezes que você tem superfícies extremamente irregulares e você não quer acabar com os contornos, você tem que usar um prato cada vez mais mole. Esses pratos vão acompanhar a superfície sem perder a ondulação desejada. Agora nós vamos abordar um tema dos mais importantes em processo de lixamento: aspiração. É muito comum eu visitar empresas e ver por aí grandes investimentos em cabine de aspirações, mesas gigantes de aspiração. Por vezes tem 7 HP e meio numa mesa para aspirar ela toda e o cara está lixando uma peça só aqui em cima. Isso tudo porque as lixadeiras utilizadas dispersam o pó pela área toda. O conceito da Festool é aspirar o pó exatamente no ponto onde ele é gerado, fazendo que esse pó não saia de maneira alguma para o ambiente. Nós temos cases de sucesso de empresas que dispensaram inclusive o tipo de máscara ou propriamente a máscara, porque se verificou que não se tem mais dispersão de pó no ambiente, porque justamente ele é aspirado exatamente no ponto onde ele é gerado. A Festool tem uma tecnologia de prato específico para essa função. Ele tem 32 furos, nos quais 16 são voltados para aspiração e outros 16 não necessariamente para sopro, mas para fazer com que o ar circule não só embaixo da lixa, mas como atrás da lixa. Um dos processos que mais causa defeitos no lixamento em geral é o fato da lixa aquecer. A grande velocidade das lixadeiras faz com que você tenha temperatura elevada nessa lixa. Esse sistema resfria a parte de trás da lixa, baixando a temperatura, consequentemente baixando o emplastamento de material na lixa. Quando a gente fala em aspiração, é lógico, toda a ferramenta Festool vem com uma conexão, um duto para aspiração. Essa aspiração ela pode ser feita por simples
exaustores, que comportam até 2 ferramentas, como também pode ser feita por sistemas turbinados, com redes de instalação aérea, quando você tem muitos pontos de lixamento. Existem outros processos, mas de um modo geral, deixam que o pó saia para o ambiente para depois ser recolhido por sistemas de exaustões, muitas vezes cabines enormes, e que não tem essa eficiência toda, uma vez que esse ambiente já está contaminado pelo pó. Então a ideia de não gerar o pó, de não deixar o pó sair do local onde ele é gerado, traz muita economia, principalmente energética. O custo em HP para você ter a exaustão no ponto de geração normalmente é de 1/6 a 10% do custo de você fazer a exaustão do ambiente todo onde você tem o lixamento. Outro aspecto a ser observado é que você tem o local de trabalho limpo quando você tem a exaustão na ferramenta. Então você não tem uma cabine de lixação enorme com várias peças sujas para ter exaustão. Não, você já tem as peças limpas. Esse tem um outro detalhe aí, que o fato de você estar lixando e tendo a exaustão melhora a visualização da superfície onde você está trabalhando. Isso traz qualidade para o processo e velocidade para o processo. Pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês e deixar a AWS aberta aí para poder estar dialogando com vocês e na medida do possível atendendo as solicitações e testes e o que vocês quiserem saber mais a respeito desses processos e como esses processos podem ajudar a empresa de vocês. Muito obrigado pela atenção aí.